ela precisa observar que nas Bíblias de edições católicas, ele tem uma numeração diferente, tá? Mas é o mesmo texto, só que ele foi dividido em 2 salmos nas edições católicas. Então ele fala assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória por amor à tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são de prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, olhos tem, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, narizes tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés tem, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E eles se tornem semelhante os que o fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. E esse versículo, qual que é esse que se torna semelhante a ele? 8. Então, o versículo 8, ele é importantíssimo para você entender essa questão, que diz, olha, todos aqueles que adoram se tornam semelhantes. Semelhantes em que sentido? Exatamente o que foi citado. Tem ouvidos, mas não consegue ouvir. Ou seja, tem boca, não consegue falar. O que isso se aplica à nossa realidade hoje? Hoje nós temos um universo de pessoas que ouvem, mas não conseguem mais discernir a voz de Deus, não conseguem mais ouvir a verdade. Tem olhos, mas não conseguem mais discernir as coisas. As mentes ficam completamente embotadas e diz que tem olhos, mas não veem. Por quê? Se tornam cegos. Não conseguem enxergar Deus nesse processo. Por quê? Elas estão adorando um ídolo e se tornam semelhante àquele ídolo. E a relação é uma relação idolátrica. E por isso que aí existe um risco muito grande, né? Que Deus quer desvendar, tirar, arrancar essas vendas dos seus olhos para você enxergá-lo na essência, exatamente como ele é. Você estava falando da aceitação, pastor, a hora que a gente interrompeu. Então, uma coisa muito importante nesse contexto é quando a pessoa ela cai em si e vê que aquela pessoa que ela gostava tanto, aquela pessoa que ela acompanhou tão de perto, aquela pessoa que ela dedicou a sua vida, aquela pessoa que ela abriu mão de tudo para servir, aquela pessoa que ela achava que era a pessoa usada por Deus para trazer direcionamento para a vida dela, aquela pessoa de que de alguma maneira ela se tornou dependente emocional dela, que aquela pessoa estava com outros interesses e não levá-la para o conhecimento da vontade de Deus na vida dela. Aí, nesse caso, há uma frustração muito grande. A pessoa, ela... Como se fosse uma facada nas costas. Exatamente, mas olha em quem eu estava confiando. Exato. Então, aí cai a referência, sabe, do líder. E esse processo, sabe, é muito difícil, porque aí ela vai ver, então em quem eu posso confiar? Exatamente. E hoje nós temos, desculpa, Rogério, cortando, mas hoje nós temos um universo tão grande de pessoas que estão fora das igrejas, não é? Por conta de situações assim, Exatamente. Que confiaram no líder, muito mais no líder do que em Deus, e hoje não querem saber, ouvir falar de igreja, de Deus, de fé, de oferta, então, de fidelidade nos dízimos. Isso aí, porque logo a pessoa já vem toda armada, né? Por quê? Por causa de decepções, né? E é óbvio que quando nós estamos engajados no meio, na igreja, e quando a gente sabe de uma queda de um líder, ou mesmo de um colega de pastores, vem a tristeza, vem a decepção, claro. É óbvio, né? Porque todos nós somos vulneráveis e todos nós estamos, somos dignos, somos um corpo, né? Isso, estamos sujeitos. E eu fico pensando, nós somos um corpo. Quando um sente, o outro sente também. Agora, alguém que desenvolveu esse tipo de relacionamento idolátro, então é a ponto da pessoa abandonar tudo, abandonar a fé. Quantos que estão doentes por conta disso? Quantos que estão vivendo situações depressivas por conta disso? Então é muito delicado. Né? Aí, Carol, quando a gente passa por esse processo, a gente tem o outro que está muito correlacionado com esse, que é
o que a gente chama de crise de abstinência. É quando a pessoa, quando ela cai nessa realidade, ficou um vazio dentro dela, certo, ela vai preencher esse vazio, tentar preencher esse vazio. E aí costuma cair de novo em mãos de um outro líder com as mesmas características. Só sai de um e vai para o outro. É uma coisa que atrai? Isso atrai? Como é que é isso? Tem esse aspecto, porque a pessoa não está resolvida dentro de si, né? Então, muitas vezes ela costuma sentir até saudade. Saudade. Claro que sim. Né? É um sentido até masoquístico, né? Mas sente. Ela sente um pouco de saudade daquele... sistema de jugo, né? E o sistema de jugo. É aquele negócio, como eu era usada lá fazendo isso e agora não sou mais, então tem aquela necessidade de se sentir útil, tem a necessidade de se sentir usada por Deus e o modelo, o padrão que ela conhecia era aquele. Então, nessa necessidade, ela corre o risco de cair na mesma situação, só que com uma outra pessoa. Só muda a coreografia, mas o manto de legalidade, de opressão mesmo. A gente tem até algumas participações, pastor. Camila Stefani fala que bom dia, que o programa é uma bênção, que realmente edifica a vida dela todos os dias, transforma todos os dias. E ela fala assim, se durante o dia, se está triste, se ela não está bem, assistindo ao programa, Deus transforma, amém, Deus muda. Amém. Também a gente tem uma outra participação da Neise, de BH, né, falando da Rede Super, parabéns pelo programa, que realmente tem transformado a vida dela. Tem também o Twitter aí, não tem, pastor? Aqui. Deixa eu ler aqui. Admile. Qual que é a cidade, pastor? Açailândia. Açailândia. Eu lembrei do açaí. Que da açaí por causa disso, tem muito açaí lá. Pois é. Ela fala o seguinte, pela primeira vez, a figura homem, através de vocês, tem se tornado referência. Olha que sério. Uau. Feliz Dia dos Pais. Quero desejar, o programa está maravilhoso, quero desejar Feliz Dia dos Pais a vocês. Pastor Rogério, saiba que vocês são muito especial para mim. Glória a Deus, né? Amém. Que bênção. Deus abençoe a sua vida, viu, Admir? Por isso que a gente não pode pegar uma má experiência e transferir para todo mundo. Né? Como ela falou, pela primeira vez. Existem pessoas sérias, existem pessoas que buscam a Deus, tementes a Deus. Né? Existem líderes falhos também, mas aí também vai ter um momento dele com Deus, né, pastor? Sim. É Deus quem vai trabalhar diretamente ali com aquele líder. Com certeza. Né? Então, a gente, se você foi ofendido, viveu uma situação, não deixa essa mágoa no seu coração. Sai da frente para Deus tratar com quem Ele tem que tratar. Com certeza. É muito interessante essa colocação que você faz, Carol, quando a gente olha o relacionamento entre Davi e Saul. E Saul, ele, por inúmeras vezes, teve essa característica de um líder opressor, manipulador e abusivo, ao ponto de Davi ter que sair de perto, fugir. Mas uma das coisas que Davi tinha, uma visão muito clara, é de que aquele era um homem que, apesar dos seus defeitos, ele estava numa posição que Deus o tinha colocado. É o texto que a gente tem trabalhado desde o princípio, a autoridade que é delegada por Deus. E Davi não perdeu isso de vista. E Davi continuou chamando Saul de meu pai. E eu acho isso assim, extremamente importante para nós, que temos uma liderança acima de nós. O primeiro, não vamos nos submeter a um abuso, claro, mas ter essa dimensão de que, independente de qualquer coisa, aquela pessoa ela tem um chamamento de Deus e uma posição colocada por Deus ali, e que esse vínculo que a gente tem com aquele princípio de autoridade não pode ser quebrado. E Davi, ele chegou aonde chegou porque ele preservou isso. Ele fez questão de não tocar no ungido do Senhor e continuou chamando Saul de meu pai. Então, esse é uma coisa que é muito importante nesse relacionamento
nesse processo de cura, a gente ter a ideia. Eu não tenho que lutar contra a pessoa, né? Nosso processo, quando a gente fala que tratar do relacionamento abusivo, nós temos que entender que os dois são necessitados de cura. Isso. Né? Tanto aquele que é abusado quanto aquele que é abusador, porque a gente, no processo, entende que os dois têm necessidades e que precisam ser supridas, mas em Deus. Então, os dois precisam ser curados, tratados e ministrados. Isso, vocês acham que tipo uma cariação, um momento dos dois juntos, seria algo que poderia ajudar? Ou, às vezes, algo que vai dar choque? Muitas vezes o abusivo não aceita a criação. Ele não aceita. Né, ele cria uma barreira e a pessoa tem até medo. Eu já peguei a pessoa, por que você não sentou com a pessoa? Pastor, eu não sentei porque eu tenho medo da pessoa. Você entendeu? Eu tenho medo de sentar. Eu tenho medo da reação dela. Você entendeu? Então cria até um medo na pessoa. O que fazer assim, numa situação dessa? Porque às vezes existem pessoas que estão lá dentro, ele é o líder. A recuperação aqui tem uma resposta aqui, mais ou menos. É que eu fiquei pensando, né? Eu fiquei, tipo assim, me colocando no lugar dessa pessoa, com medo. E lá, mas... E aí? Eu vou ler aqui, né, para a gente só ter uma noção aqui, fala assim, ó, a vítima, é a questão da recuperação. Certo. A vítima chega a ter compreensão de sua própria vulnerabilidade, a possibilidade de se envolver em relacionamentos daninhos e começa a ser mais ativa, tá, no que faz para evitá-los. Fica mais cautelosa, que é uma área que a pessoa tem que ficar cautelosa, ao começar um novo relacionamento, que aí não cai aonde, né, o pastor Rogerinho falou, na crise de abstinência, né? Nesta etapa existe o perigo de que a pessoa se envolva quase sem dar conta em outro relacionamento abusivo. Então, a questão é duas coisas aqui que eu acho interessante, né? Não se envolver mais em questões, né, no relacionamento daninhos, e ser mais ativa. Eu acho que a pessoa tem que acordar para evitar que ela caia novamente nessa situação. E analisar a situação e o que ela está entrando. E tirar o medo, né? Acabar com esse medo. E uma coisa importante é que existe pessoas assim que quando ela tem medo do líder, é porque na realidade já está colocando num patamar muito mais alto do que o real. Desnivelou mesmo, isso, né? Então tem uma visão como se o líder ou a líder fosse um Deus, né? Ou o secretário da Santíssima Trindade, né? Então assim, com aquele ou o quarto, dom né? o quarto, o quarto elemento. O quarto elemento da Trindade. Então, na realidade, isso precisa ser trabalhado no coração da pessoa, porque ela está desenvolvendo um relacionamento de idolatria, né, com aquele líder. E ser quebrado isso porque o líder é passivo de ter contato e se relacionar com as pessoas normalmente, né? Então, isso precisa acontecer. Então, ela precisa entender, mudar dentro dela essa visão distorcida a respeito de líder, a respeito de chefia, a respeito de autoridade, né?